Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está em mais um vídeo aqui do canal, dessa vez em um cenário de Copa do Brasil, mais uma vez um cenário de Copa do Brasil, decisões de quartas de finais em meio a jogos de Campeonato Brasileiro. Os times que eram postulados aí, postulantes a título, estão fora da Copa do Brasil, sobraram então alguns times que têm sim os seus favoritos, mas acredito que não tanto assim como os mais poderosos aí que vem ganhando tudo dentro do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Então acredito que temos uma Copa do Brasil um pouco mais imprevisível do que dos últimos anos, fazendo com que tenhamos um cenário um, um pouco diferente, mas ainda assim meio a Campeonato Brasileiro para aplicação do meu método, que é em busca de odds desreguladas, ou seja, odds altas para times que mereceriam estar com odds menores. Então é nesse caso que eu trabalho, é nesse caso quando eu vejo o valor, é nesse caso que eu coloco aí o meu investimento. Tem sim, dentro desses três jogos de hoje, dessa quarta-feira, tem um jogo que me chamou a atenção, que é o Clássico Mineiro. Vou falar então qual que é o meu favorito, aonde que eu acho que tem valor nesse jogo, qual será o método que eu estarei utilizando, se é que eu estarei utilizando, e também vou falar um pouco sobre o que esperar desse jogo, esperar também dessa semana de campeonato de Copa do Brasil em meio a Campeonato Brasileiro também. Então vamos lá, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para, além de você me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube, fazer com que o YouTube entenda que meus vídeos estão sendo aceitos por vocês aí pela comunidade, você também não perde nenhuma das novidades aqui do canal e ainda dá tempo de participar da promoção cinquentão no Pix, ou seja, se você não sabe o que está rolando aqui no canal, está rolando uma promoção que dia 31 agora sai a premiação para o usuário que conseguir cumprir o requisito. As regras estão passando aí em cima agora nesse vídeo explicativo de como participar dessa promoção. Com certeza desejo a vocês aí uma boa sorte, será muito prazeroso poder presentear um dos inscritos aí com um prêmio de R$ 50 no Pix imediatamente após cumprimento dos requisitos aí para participar da promoção e resposta correta nos comentários do último vídeo que sai no dia 31, no domingo. Então, um final de semana movimentado aí com derby e tudo mais, mas é assunto para outro vídeo. Vamos lá então falar de Copa do Brasil, o jogo que me chamou a atenção, o jogo das 19h30, Atlético Mineiro contra Cruzeiro. O Atlético Mineiro tem o seu jogo, o primeiro mando em casa, o Cruzeiro decide na sua casa, então Clássico Mineiro. Dessa vez o Atlético Mineiro, na minha opinião, não chega tão melhor assim do que o Cruzeiro como foi nos últimos anos. Acho até que o Cruzeiro tem condições de chegar melhor do que o Atlético Mineiro, que ainda depende muito do Hulk, é um time que depende muito de bons jogos do Hulk, quando o Hulk não consegue jogar muito bem. Tem jogadores bons, é verdade, tem um time muito bom, o time do Galo, mas que ainda vive muito aquém do Hulk. Quando o Hulk não joga bem, o Galo tem muita dificuldade de vencer os seus jogos, muita dificuldade de marcar gols. Então vai assim para enfrentar o Cruzeiro, que nessa temporada, nesse momento, na minha opinião, é um time que evoluiu muito durante até umas 2, 3 rodadas atrás, era um dos favoritos a título de Campeonato Brasileiro, mas devido a jogos que acabou perdendo aí para times que sequer estão na disputa do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo essa posição aí que estava de disputa de título do Campeonato Brasileiro. Eu particularmente não querer falar, mas nunca coloquei o Cruzeiro como favorito a título de Campeonato Brasileiro, mas sim era naquele momento em que todos falavam do Cruzeiro e falavam do Cabuloso, era sim o time que vinha apresentando o melhor futebol, talvez até por não ter disputado o Campeonato Mundial, por ter um time muito bom, peças novas que chegaram e deram certo. Então acho que o Cruzeiro é sim uma das surpresas desse campeonato, junto com o Mirassol, falando de Campeonato Brasileiro, e também pode ser uma das surpresas dessa Copa do Brasil, o Cruzeiro que tem a Copa do Brasil como uma das suas competições com principal tradição, é um dos maiores ganhadores de Copa do Brasil, então tem toda essa tradição envolvendo o Cruzeiro. Atlético Mineiro, então, que vem muito aquém do Hulk, com uma odd de 2,52, na minha opinião, odds baixas para a vitória do Atlético Mineiro. A 2,95 foi o que eu precifiquei, vitória do Atlético Mineiro pelo fator casa, coloquei como favorita a 2,95, Cruzeiro a 3,50, temos uma odd de 3,30 para o Cruzeiro vencer a partida, na minha opinião, mesmo estando abaixo do que eu precifiquei, acho que são sim odds um pouco exagerado, um pouco desregulados. Eu acho que o Cruzeiro tem sim chances de vencer a partida
e minimamente fazer um jogo digno, que me leva lá para um Lei Atlético Mineiro a 2,64. Isso, na minha opinião, sim tem um certo valor, um pouco acima de 2,50. Talvez seja essa a entrada que eu estarei buscando, esse método que eu estarei utilizando, um Lei ao mandante favorito a 2,64. São decimais aí que, quando eu aplico o método lei ao visitante favorito a 2,60 até 2,64, até 2,70, é uma entrada que eu tenho uma assertividade muito boa. Estou aí praticamente com 62% de assertividade nesse método, então me passa uma confiança aí, claro que não para entrar com uma big stake, mas pelo menos uma stake mínima para não perder. Como eu costumo dizer, às vezes é o método que decide por mim, o método que toma a decisão por mim, não apenas eu, não é o meu achismo de achar que vai vencer ou não, é pegando ali no meu banco de dados e vendo que esse tipo de entrada, no decorrer de todos os anos, desde que eu comecei a anotar, desde que eu comecei a planilhar todas as minhas entradas, eu tenho nessa entrada aí um lei ao mandante favorito a 2,64, 63, quase 64% de acerto. Então vale a pena ali colocar pelo menos um stake baixa, pelo menos para aproveitar a entrada. Claro que depende muito das escalações e informações pré-game, aonde que me passa ainda mais confiança para fazer essa entrada ou não. Quero dizer que temos também Atlético Paranaense contra Corinthians, em meio a um cenário onde o Corinthians irá jogar contra o Palmeiras em sua casa, em Itaquera no caso, contra o Palmeiras nesse final de semana. Vasco e Botafogo também, clássico carioca, que na minha opinião não temos valor. O valor ficou mesmo para Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, para não me estender mais, sem mais delongas, é isso que eu espero. Espero um jogo muito igual, um jogo em que o Cruzeiro seja mortal nos contra-ataques, mas acho que o Galo terá mais o controle do jogo e talvez ali em uma outra bola. Não é jogo para um favorito é o Galo, mas não é jogo para 2, 3, não. Isso na minha opinião, né? Isso que eu espero, uma projeção. Acho que o Galo, se vencer, vence por 1-0. O Cruzeiro também, se vencer, vence por 1-0. Porém, estou mais confiante no empate, o que me leva a esse lei Atlético Mineiro a 2,64, já que o empate é 3,10 não tem nada de atrativo, pelo menos na minha opinião e na minha precificação. Do mais, sem mais delongas, quero desejar a todos uma boa sorte, um bom restinho de semana, uma boa sorte a você, torcedor do Galo, a você, torcedor do Cruzeiro, a você também do Atlético Paranaense, Corinthians, Vasco e Botafogo, que entram em campo nessa quarta-feira. Então, com certeza, amanhã, quinta-feira, também teremos um vídeo falando sobre Copa do Brasil e talvez falando sobre esse Atlético Mineiro e Cruzeiro. Claro que se tivermos um evento de interesse geral de todos e que tenha sim um valor de mercado para que a gente possa fazer a aplicação dos nossos métodos aí, o nosso investimento. Do mais é isso, sem mais delongas, deixe o seu like, se inscreva no canal se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais e fique atento aí que o time do coração de hoje, em homenagem aos 111 anos que o Palmeiras completou nessa terça-feira, o time do coração de hoje é o Palmeiras, um dos últimos times aí da promoção 50 no Pix, que terá o seu término aí no dia 31, domingo, se eu não me engano, nesse final de semana. Então sairá o prêmio de 50 para um dos usuários, um dos inscritos aqui do canal. Do mais, meu muito obrigado, sem mais delongas, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!